Olá, sejam bem-vindos ao laboratório da Micro Resource, com vocês as continuidades ao orçamento número 241. Nesse vídeo eu vou fazer um experimento para uma correção numa torre de fixação do rádio Wi-Fi, né? Nos últimos vídeos, né, como pode ser visto aqui em cima, eu vou deixar para vocês, eu estava falando justamente sobre o problema do rádio, né? Que estava aprisionado aí com uma fita dupla face, como vocês podem ver aqui. Esse rádio não é o rádio original do equipamento, então dessa forma o colega que fez o serviço acabou substituindo o rádio original por esse aqui, que é maior, né? E qual foi o problema aí? O problema foi que ele se utilizou de uma fita dupla face, coisa que não é muito legal de se fazer, né? Partindo da premissa que esse material aqui pode se degradar com o tempo, com calor, né, com umidade, ele pode promover a retenção de umidade, principalmente esse que é uma espuma. Então não é bom esse tipo de material dentro do notebook, né, principalmente nesta posição onde você tem radiofrequência, né? Então, quais são as tratativas aqui? Eu andei dando uma olhada no meu material do laboratório, encontrei uma torre, deixa eu pôr ela aqui para vocês verem, encontrei uma torrezinha de notebook que eu tenho aqui, né? E a dimensão que eu pude apreciar dessa torre aqui, ela vai dar certinho aqui para o que a gente precisa, para o projeto, né? Como que eu fiz para poder dimensionar? A gente tira o parafuso aqui que eu coloquei, que eu também já procurei um parafuso que casasse com a torre, né? Para que ficasse aí o conjuntinho, né? Então vamos tirar o parafuso, colocar ele para cá. Eu coloquei o rádio na posição aqui, inserido até o fundo do PCI, né, do mini PCI. Nós abaixamos o rádio até a posição de operação. Eu posicionei a torre e desci até encostar na flange para baixo da rosca, né, que tem. Ele ficou levemente inclinado, né, levemente inclinado. Por que está levemente inclinado? Se vocês observarem, essa torre, deixa eu ver se consigo pôr numa posição aí que fique fácil para vocês enxergarem. Essa torre aqui, ó, ela tem um pescoço, tá vendo ali? Ela tem um pescoço de um milímetro e pouquinho, né? Nós vamos desbastar esse pescocinho que ele tem aí para tentar fazer com que a torre ganhe aí a altura necessária para poder atender aqui o serviço, né? Inicialmente, como nós vamos trabalhar com furadeira, com mini drill, etc., é necessário fazer a preservação do material aqui do cliente para evitar que possa aí cair cavaco de coisa aí por dentro do equipamento, dentro do slot. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, dessa forma, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui a torre de novo. Eu vou remover o equipamento daqui. Nós vamos retrabalhar. Deixa eu colocar ali na caixa, para que fique preservado e seguro. Prontinho. Agora nós vamos trabalhar a torre, né? Fazer aí a manutenção que é necessária para que ela possa ficar adequadamente ajustada ali à posição. Eu separei as ferramentas que eu vou utilizar. Eu tenho um prego de aço que eu vou usar como se fosse puxa vida, eu esqueci o nome. Uma punção. Eu vou usar como se fosse uma punção, né, para puncionar o ponto onde eu desejo fazer o furo, para que a broca não saia correndo por cima do plástico, estragando tudo, né. Nós temos uma peça abrasiva, que vai ser a que eu vou usar agora, e nós temos a broca na dimensão de 3 milímetros, que é justamente o tamanho da rosca dessa torre aqui, né. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos preservar aqui o pano, né, para que ele não se suje com porcarias. Vamos colocar aqui a pecinha de adaptação do mandril.
Pronto. Agora vamos pegar a peça que a gente vai retrabalhar. Vamos colocar aqui na minha super morsa de plástica de bancada. Mas é impressionante como ajuda isso aqui, viu, pessoal? Ela é bem frágil, né? Não é uma morsa de metal, ela é feita de plástico, né? Para auxílio, ela é maravilhosa, viu? Ela segura bem até as peças. Pronto, vamos acertar aqui a posição. Vamos ver se está bem firme. Tá, eu vou entrar com o drill nesta posição, desse jeito aqui, né? E vou esmerilhar a peça até chegar ali na parte fora do... Eu vou tirar todo esse pescoço de metal que está aí, né? Vamos deixar mais apertado um pouco. Agora vamos partir para o barulho. Eu vou pôr o aspirador de pó aqui, evidentemente, para tirar o cavaco metálico, tá, pessoal? Então, perdão pelo barulho aí. Vamos colocar os EPIs, né, para que a gente não tenha nenhum problema nos olhos. Agora, para ter um pouco mais de precisão, vou usar a lupa para eu poder ver bem direitinho até onde eu estou esmerilhando. Muito bem, vamos ver o que foi que nós fizemos aqui. Tá, eu consegui esvirilhar, mas ainda ficou faltando um pedacinho do lado de cá. E ela ficou com a altura desigual, né? Nós precisamos acertar isso. Tomo arroxo de novo. Eu deixei a parte que eu preciso acertar para cima, então eu tenho que entrar com a pedra vindo em direção para cima, né? Vamos fazer isso. Deixa eu colocar meu EPI aqui. Ok. Um pouquinho mais de barulho, né? Double noise, né? Você tem o aspirador de pó e o drill.
bem, temos a peça toda aparelhada. Agora a gente vai fazer um ajuste fino com uma lixa d'água, penso eu, que é a mais fina que eu tenho aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui que a gente enxerga bem menos com ele. É mais para preservar mesmo quando está usando a ferramenta rotativa, né? Mas para trabalhar com ele o tempo todo no rosto atrapalha. Essa lixa que eu estou usando aqui é uma lixa d'água, tá? Não é para ser usada a seco assim. É que eu quero evitar de molhar essa peça agora, né? Tá, ó pessoal, como é que ficou? Nós esmerilhamos todinho o pescoço, eu aparelhei a ponta do parafuso, ou melhor, da torre de fixação, né? E agora ela tá aí quase dentro daquilo que eu pretendo. Bastando fazer um pequeno ajuste. Estamos quase lá. Tá, penso estar adequado, né? Vamos tirar esse material sujo daqui, pra gente não sujar a bancada e poder trabalhar num local sempre limpo, né? Principalmente com um cavaco metálico, né? Prontinho. Eu vou deixar isso aqui de lado, porque nós ainda vamos ocupar o drill. Deixa eu observar como é que ficou a torre em relação ao parafuso que eu preciso aparafusar nela. O comprimento da rosca do parafuso é de 3 milímetros. A cavidade que tem aqui na rosca, eu acredito que esteja dentro dos conformes, né? Vamos parafusar para ver até onde ele vai. Pronto, eu tive o aperto, o parafuso foi até o final do curso da torre. A gente sempre deve lembrar que vai existir uma PCB aqui entre uma peça e outra, né? Então, no momento em que aprisionar, vai ficar mais ou menos assim, ó, né? Por causa da grossura ali da PCB, que deve ter algo em torno de 2 milímetros, né? Sim. Então, tá de acordo com o que eu preciso. Vamos verificar agora se a altura ficou adequada. Pegar a CPU. Vamos acertar ela aí no centro da gravação. Pronto, a área que nós vamos trabalhar é aqui. Vamos inserir aqui o cartãozinho no slot, né? PCI Express. Tirar o parafuso aqui, né? Assim. Agora a gente coloca novamente ele na posição ali, né? Porque eu vou ter a limítrofe de altura, né? Vamos baixando aqui a peça até a posição de funcionamento. Cadê minha pinça? Isso. Ele ficou levemente inclinado ainda, mas eu tenho a impressão que a hora que a gente fizer o furo para fazer o aprisionamento da torre, vai ficar adequado. Eu acredito que ainda não esteja passando aqui por cima, né? Qualquer coisa a gente faz um desbaste na parte plástica ali, na parte de baixo, para poder fazer o aprisionamento correto. Agora o segundo passo é a gente inserir bem certinho o cartão. Vamos baixar ele aqui até a altura de trabalho. Pronto. Agora eu vou vir ali com o meu prego, né? Cadê o bichinho? Onde foi que eu pus o prego? Ah, tá aqui, ó. A gente vai inserir o prego aqui, bem no centro. E vamos fazer a marcação do ponto a ser perfurado, né? Deixa eu ver se marcou.
Ele marcou, mas tá marcado sim. Tá uma posição. Dá uma reforçada com a pinça aqui, né? Deixa eu ver como é que ficou. Tá visível, já tô vendo onde é o ponto. Vou deixar até isso aqui. Nós vamos pegar o prego de aço. Eu tenho aqui um maçarico, né? Um maçariquinho. Eu vou aquecer o prego de aço com a ponta do maçarico e vou inserir ele ali para fazer um ponteamento de onde eu preciso fazer a perfuração. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui, pessoal. Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Tá no meu suporte aqui, a minha lupa não tá na frente. Então bora lá ligar o maçarico. Se explodir foi o gás do maçarico, tá, pessoal? Pronto. Acionei o maçarico, ele está aceso aqui, né? Vocês podem ver. Ou talvez não, né? Vamos aquecer a ponta do prego. Ok? Vamos inserir o prego quente aqui no local onde vai ser a perfuração. Assim. Eu já tenho uma marcação aí para onde a broca vai furar, né? Vamos colocar o prego quente para lá, ter certeza de que o maçarico está bem fechado. Isqueiro e maçarico a gente já não vai precisar usar mais. Então vamos guardar para eles saírem da frente da gente aqui, né? Ok. Dando continuidade, agora nós vamos preservar o material do cliente para poder entrar com uma ferramenta rotativa aqui para fazer o furo, né? Para tanto, nós vamos pegar aí um pedaço de papel. Eu tinha um separado aqui. Whatever. Vamos pegar outro, né? Vamos fazer uma isolação aqui desse material. Para não cair porcaria nenhuma lá. Nem cola, nem nada que a gente esteja trabalhando. Pronto, isolei. Deixa eu ver se consigo deixar um... se bem que se eu deixar mais alto aqui, vocês vão ganhar mais acesso à bancada, mas vai ficar pior para enxergar o que eu estou fazendo aí de baixo, né? Então acho que a aproximada é melhor, né? Bom, vamos pegar e colocar o parafuso aqui novamente na torre antes que a gente o perca, né? Ok. Agora nós vamos promover a limpeza desse local aí onde vai ser feita a perfuração com a remoção de toda a fita dupla face que o colega colocou aqui. Olha, a fita já estava ficando chicletenta, né? Ela já estava começando a virar uma gosma, né? Ela já estava perdendo a característica dela. Pronto. Tiramos aqui. E o que nós tiramos vai diretamente para o lixo para não grudar em mais nada. Agora, álcool isopropílico. Vamos promover a limpeza aí desse material. Deixar tudo bem limpo e organizado, pronto para receber a tratativa aí, né? Vamos lá. Tirar o adesivo que está por sobre o cartão do rádio. Caramba, que adesivo chato. Empurrando ele para fora da placa, né? Acho que sai mais fácil. Vai. Vamos lá. Tô tirando o silk screen da placa, mas não tá saindo o adesivo.
Já limpamos a placa do rádio, agora vamos limpar aqui a base onde ela vai ficar novamente. Depois eu vou vir fazendo uma tratativa com uma fita de pano, partindo da premissa que eu tenho uma torre metálica aqui, ó, que está exposta, né? E apesar do rádio ter um plástico aqui que está protegendo ele, o circuito, né? A gente, para evitar qualquer problema, eu vou colocar uma fita de pano nessa região aqui, para que fique bem preservada ali a área do rádio e não tenha nenhum outro tipo de problema, né? Fazer a limpeza aqui na área onde nós vamos trabalhar. Olha que adesivo chatíssimo, hein? Chato de tirar. Pessoal, eu vou fazer um furo aqui nesse gabinete plástico, né? E evidentemente eu fiz uma análise do gabinete antes de fazer isso aí que eu estou fazendo, né? Então não existe nenhuma PCB que possa, apesar de haver o hub aqui, a altura da torre que vai sobrar do lado de lá, mesmo com a cola, não vai ser suficiente para atrapalhar ou tangenciar o hub, né? Então a gente sempre tem que pensar, né, que o notebook ele tem peças aí que você passando no gabinete você pode acertar outra coisa, né? Então nunca saiam furando o notebook sem analisar o gabinete, né? Porque de repente vocês podem estar acertando uma PCB do outro lado. Pronto, já tiramos o adesivo que estava por aqui. Agora, qual é o cuidado que nós devemos ter? Nós devemos isolar essa PCB que está aparecendo aqui embaixo, a ponto de que nenhum material possa cair por sobre ela e causar dano, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um cartão plástico ali. A gente vai abrir aqui o notebook, vamos colocar ele na posição de funcionamento. O furo que eu vou fazer vai sair exatamente aqui nesse ponto, onde vocês podem observar aí que existe uma leve protuberância, justamente a ponta do meu prego de aço que emergiu aqui, né? Nós vamos ter a pontinha da torre saindo ali, né? Em cima disso eu tenho um flat cable e eu tenho um hub que vem aqui nesta posição. Vamos colocar o hub aí para que a gente possa verificar com segurança a informação que eu estou dando para vocês. O hub vem nessa posição aqui, ó. Assim. Opa, pera lá. Assim, né? E se vocês olharem, aí debaixo do flat, tá lá o pontinho, né? Onde vai ser feita a perfuração. Quer dizer, vai ter um flat cable aqui por cima. Não vai atrapalhar em absolutamente nada, né? Aqui vem o DC Jack, né? Que nós vamos mudar. Inclusive, olha, a entrada de água que eu falei que teve por aqui, pegou o DC Jack também, né? Que a gente pode perceber no hub a oxidação aí, tá vendo? Então foi um líquido que adentrou o equipamento e ficou aprisionado nessa posição e acabou se secando, né? Tá ok. Vamos guardar o hub na caixa do cliente novamente. As dimensões foram preservadas, está tudo certinho. Agora, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Né? Eu tenho que preservar aquele pedaço de PCB que é justamente inerente a esta área aqui. Nós vamos soltar o parafuso aqui de aprisionamento da PCB, da motherboard, né? Vou pegar um cartão meu. Nós vamos inserir esse cartão aqui por baixo, assim, e deixar ele nesta posição, desse jeito. Você consegue adentrar um pouquinho mais, assim, ó, pronto. Para que esse conjunto não se mova, a gente vai pôr uma fita. Pronto. A gente já está preparado aí para vir fazendo a furação, né? Para fazer a furação, eu vou voltar aqui o computador da cliente na posição com a tela para baixo. Nós vamos fechar aqui o gabinete superior, inferior.
vou deixar ele nessa posição, levemente inclinado, que eu vou entrar com a furadeira aqui, né? Então vamos fazer isso. Primeiro eu vou eliminar parte do plástico que ficou ali da minha fusão, eu vou eliminar ele daqui. Nossa, agora que eu lembrei que meu estilete tá terrível, né? Eu judiei dele, a lâmina não tá cortando nada. Preciso trocar essa lâmina aqui. Pronto, tiramos o cavaquinho, né? Tava aqui, depois a gente entra com uma lixa só para fazer um aparelhamento aqui, né? Se bem que essa peça aqui que eu vou colocar, ela vai ser levemente aparafusada aí e vai ser aprisionada com epóxi, né? Para que ela não saia mais. Vamos trocar aqui a ferramenta do drill para uma broca. Pronto. Agora nós vamos vir aqui e vamos fazer um furinho aqui, ó, nesta posição, usando essa parte que eu fiz a marcação aí. Preservar, né? Melhor prevenir do que remediar. Eu vou entrar com o drill com uma velocidade baixa. Vamos colocar a broca aí e fazer o furo. Pronto. Furo feito. Aspirador de pó para tirar o material que está aí por cima. Vou pegar a lâmina de um estilete e a gente vai fazer o aparelhamento aí disso que foi feito, que está com bastante borra de plástico por cima, né? Deixa eu mostrar para vocês, está no centro da tela aí. Pronto, então a gente vai remover essa borra do... E eu já vou aproveitar e deixar a lâmina fora, porque eu vou ter que trocar mesmo, né? As duas lâminas aqui estão ruins, né? Deixa eu ver se essa aqui talvez esteja até melhor. Tá, vamos quebrar ela um pouco nessa posição aqui. Espera aí. Vamos fazer a coisa com segurança, né? Assim, a gente vem aqui, deita a lâmina. Pronto. Essa aqui já vai para o descarte. Assim como essa outra que eu vou tirar depois. Como já tem uma aí, eu não preciso tirar a que está no estilete. Pronto. Vamos pegar essa lâmina aqui e vamos remover o material ali. Pronto. Deixa eu ver como é que ficou isso aí. Ótimo, nós temos um orifício bem feito, todo certinho ali, tá vendo? Vamos verificar do outro lado agora como ficou e depois vamos iniciar a passagem aí da torre de fixação que eu já retrabalhei. Aí vira aqui, tem um furo na tela, né? Que horror. Bom, vamos pegar aqui o... Cadê o estileto? Tá aqui. Vamos também fazer um aparelhamento aqui. Acertando a altura aqui para que fique o mínimo possível fora da dimensão. Prontinho, agora nosso trabalho é colocar a torre no lugar. Tá no centro, tá no centro. Esse parafuso aqui é o da placa-mãe, a gente já pode estar até voltando ele no lugar lá, para que não fique nada balançando aí, né? Vamos tirar o cartãozinho aí que eu usei. Vamos aprisionar a PCB novamente no lugar.
Agora vamos fazer o trabalho com a torre. Penso eu estar na dimensão quase que aproximada da torre, né? Vamos tirar o parafuso. Seria interessante a gente ter alguma coisa segurando essa torre aqui, né? Vamos ver meu conjunto mágico de chaves aqui, se eu consigo algo dessa dimensão aí. Melhor que só 2 disso, né? Então, vamos deixar um pouco maior, colocando o adaptador. Assim. Tá, eu tenho cerca de 1 milímetro e pouquinho saindo aqui na ponta. Vamos virar, colocar sobre a cavidade e tentar fazer a rosca aqui no plástico. Não foi muito bom a minha ideia, não. O orifício precisava ser um pouco mais largo. Um pouco mais largo. Vamos novamente tentar abrir ele um pouquinho mais, né? Com muito cuidado. A broca tá na medida certinha do diâmetro ali, então ele não passa. Precisava ser 3,5, né? Por que eu não preservei com o cartão plástico aqui de novo a PCB? Porque não existe mais risco da broca correr para cima da placa, entendeu? Eu já tenho um orifício ali, então a broca vai ficar presa ali. Como a gente vai fazer um furo no gabinete e esse plástico pode fazer com que a broca acabe correndo, é importante preservar a PCB, porque uma ferramenta rotativa caindo ali eu destruo o circuito, tá? Por isso que foi posto naquele primeiro momento e agora eu não pus novamente. Já tinha aqui uma condição tal que me dava segurança para fazer o serviço. Aí vai ter que alargar um pouco mais ainda. Ou quiçá usar até uma broca um pouco mais larga, hein? Vamos ver. Se eu a tenho, né? Ah, sim, eu vou precisar de uma peça aqui cônica, abrasiva, para poder fazer um aprofundamento na peça plástica aí. Esta aqui, ó. Né, nós precisamos abrir um pouco, porque a torre ela precisa adentrar cerca de 1 milímetro aqui para dentro desse plástico, né? Então nós vamos precisar usar essa daí também. Deixa eu ver se eu tenho uma broca mais larga que essa que eu estou usando. Sim, essa aqui. É uma broca de madeira, mas vai funcionar. O problema de usar o extensor do mini drill é que o extensor ele não tem tanta qualidade e a broca ela tem uma oscilação. Quando a gente usa na ferramenta, a broca não oscila, né? Aqui a gente tem uma oscilação, né? Então a gente deve levar em consideração essa oscilação e tomar todo o cuidado, porque você não consegue ter precisão absoluta no furo, né? Eu talvez tenha que trocar o mandril aqui. Vamos ver se eu consigo inserir com esse mandril que está aqui. De fato não vai dar, vou ter que trocar o mandril. Vamos tirar esse cara para lá. Esta outra vem, vamos ver, deu certo. Vamos aparafusar. Eu preciso comprar um jogo desses de broca, né? Que eu tenho poucas dimensões, né? Gostaria de ter um número maior aí, né? Bom, vamos iniciar a perfuração aí, que dessa vez vai ser só para fazer o ajuste, né? Olha como vibra. Tá vendo como ela treme na ponta aí? Então isso aí não dá muita precisão na hora que você vai inserir na peça. Mas depois que você já tem o furo, aí tudo bem. Tá, vamos aparelhar de novo aqui. Ok, vamos limpar essa área.
Joia, temos uma perfuração perfeita, limpa. A torre agora deve entrar sambando aí dentro. Vamos ver se é isso mesmo, né? Se ela vai nesse samba todo que eu estou falando. Puxar mais ao centro. Deixa eu ver. Agora eu consigo rosca nela. Então aquele meu conjuntinho lá vai dar certo. Vamos ver. Joia, tá dando rosca. Eu tô fazendo devagar assim porque a própria torre, conforme ela vai adentrando o material, ela tá fazendo como se fosse um macho criando a rosca lá dentro, né? Então, pronto, ó, tive aperto, a torre ficou totalmente firme aqui, né? Vamos verificar agora a altura junto com o rádio Wi-Fi. Cai não, Bastião, fica aí. Fica aí que isso é legal. Uhum. Não vai ficar não. Vamos prender de novo. Beleza. Colocar o rádio, vamos verificar o centro do parafuso. Opa, perdão pessoal, eu esqueci que eu tô com o suporte mais baixo agora. Tá na posição certinha, né? A gente precisa só realmente descer um pouquinho mais. Eu tô com medo de comer aqui mais a torre, porque daí eu vou perder o curso de inserção do parafuso, né? Então eu prefiro abrir, desbastar a base ali mesmo. Se bem que vamos dar uma olhada aí para ver como é que ficou, colocando a tampa, né? Se a tampa puder entrar sem problema, nós já resolvemos o pepino. O diâmetro do parafuso aqui ele é igualzinho o diâmetro do furo da placa de rádio, né? O certo era fazer uma abertura um pouco maior no rádio. Mas a gente vai inserindo e retirando o parafuso, ele vai criando a rosca ali. Vamos tentar alargar um pouco mais o furo aqui do rádio. Com o próprio parafuso. Essa aqui é uma parte da PCB que é o aterramento, né? Aqui existe um elemento de terra nas duas pontas onde se aparafusa, né? Que geralmente a torre vem com um aterramento. Aqui a gente vai devagarinho para não quebrar a PCB. Mais um pouco. Voltamos de novo. Enterra novamente. Na verdade, poderia ser até aberta uma cavidade aqui em cima, assim, né? Um corte, para que a gente inserisse a placa e o parafuso ficasse volante, né? Mas vamos devagarinho aqui, a gente consegue. Tá vendo por que o pessoal não faz? Porque demanda tempo, né? Demanda atenção. E aí é mais fácil colocar fita dupla face, né? Mas aí você fica com um serviço muito ruim, né? Deixa eu posicionar ela aqui para eu poder ter um pouco mais de força para exercer pressão em cima aqui. Quase vazando a placa já. Pronto, vazei ela. Tá. Agora a gente vai inserir e remover o parafuso algumas vezes aqui com a parafusadeira para que essa rosca que eu fiz aí ela fique permanente, né? Para tanto a gente vai colocar aqui a nossa base de aço. Vamos preservar o cartão, né, o rádio, para que ele não fique lá roçando ali embaixo. Assim. E agora a gente vem aqui com a parafusadeira e parafusa e desaparafusa algumas vezes. Prontinho. Vamos experimentar a nossa obra de arte agora, como é que ficou. Vamos inserir o rádio aqui de novo no PCI.
Vamos abaixar o rádio e aparafusá-lo. Talvez esse parafuso que eu separei aqui seja um pouco curto demais, né? Vamos ver se ele dá conta do recado, senão a gente troca ele por um outro. Pronto, tá aí, tá parafusado. Agora vamos checar a altura, se quando eu fechar a bay eu vou conseguir ser feliz com o fechamento da bay, né? Vamos colocar aqui o cabo da antena para baixo. Vamos pegar ali a tampinha da bay para ver se isso aí já nos basta ou se eu vou ter que abaixar um pouco mais a altura. Caixa de material do cliente, onde é que está a bay do rádio? Tá aqui. Vamos remover esse material daqui, que já não tem mais a necessidade, né? Vamos colocar aqui mais centrada a imagem, né? Porque vocês estão parecendo um camaleão aí, vendo o negócio todo torto, né? Pronto, no centro. Vamos dar um housekeeping aqui para a gente poder trabalhar com segurança. E não ficar nada por baixo riscando a tampa, né, do cliente. Aí, acertando a imagem, beleza. Vamos verificar aqui como é que ficou a altura. Se eu consigo fechar bem a tampa, se está tudo certo. Tá aí, pessoal. Tá tudo direito, não precisa mais nem mexer em altura nenhuma. Vamos só parafusar aqui. Ah, tá, deixa eu voltar o elemento da antena, né? Ó, não tá estufado, tá tudo certinho, tá dentro dos conformes, né? Deixa eu só colocar o elemento da antena para que a gente tenha certeza aí de que as alturas estão corretas, porque o elemento tem um conector, né? E às vezes fica um pouco mais alto. Se bem que eu acredito que vai dar tudo certo, viu? Quem é o master aqui? O master é esse aqui. Então eu fiz uma preservação aqui do conector. Então, aqui seria o seguinte. O 1 vem no master. Ó, como o conector maior a gente consegue colocar com maior facilidade, né? A dobradura que ele fez aqui é porque o cartão antigo, como eu falei para vocês, ele era curto, ele vinha até aqui. Então, os cabos de antena, eles vêm para passar nesse passa-fio e conectar no rádio, né? Como esse rádio que o amigo colocou aqui é meio grande, a gente vai ter que mudar a dobradura do cabo, né? Nós vamos fazer assim, ó, vamos deitar ele para cá. Esse aqui da mesma forma. Pronto. A gente dobra eles para lá e deita o cabo dessa forma aqui assim. Aí aqui a gente coloca uma fita de pano segurando essa turma no lugar, né? Por hora a gente só vai deixar assim para poder fazer o teste de fechamento aqui da bay e ver se tudo ficou legal. Perfeito, tá? Não precisa mexer em absolutamente mais nada, né? Vocês podem ver, a altura tá tudo certinho, não ficou estufada a tampinha, né? Fechou com facilidade, tá abrindo com facilidade. Então, como eu não vou mexer mais nessa área, nós já vamos deixar tudo bem limpo aqui e já preparar ele para fechar. E os outros serviços que eu vou fazer não vão precisar, eu não vou precisar mexer nesse pedaço aqui, né? Então, inicialmente nós vamos tirar aqui o cabo da antena, vamos remover o rádio novamente, que agora está fixo e firme ali e não vai sair nem com um ciclone daí, né? Porque tem um parafuso segurando ele. Ó, como ele levantou automaticamente também, como deveria ser, né? Então tá aqui. Vamos primeiro fazer uma limpeza aí nisso aí, rapidinho. Rapidinho, vupt. Meu pincel de limpeza eu lavei ele tá lá fora, eu preciso pegar. Então vamos usar o de lustro. Legal.
Vamos pegar nossa super fita de pano. Aquela boa hora para a gente trocar a lâmina do estilete, né? Porque eu vou precisar de um estilete funcional de verdade aqui. E esse aqui, do jeito que tá, não tem a menor condição. Então vamos fazer isso aí rápido. Solta aqui. Pai pom. Lâmina que sai. Tem mais duas só. Preciso comprar esse material. Só que eu estou usando bastante. Bom, mas também em 3 anos eu acabei com o estojo de lâmina, né? 3 anos tá bom, né? Para 3 anos tá muito bom o estojo de lâminas. Acho que vieram 5 ou 6 lâminas ali. Usei 4. Aqui. Agora eu tenho um estilete perigoso na mão. E essa lâmina vai pro descarte. Bom, fizemos a limpeza aqui, vamos checar se está tudo certinho mesmo, tá? Primeiro cuidado que eu vou ter aqui é justamente preservando aquela torre que eu falei para vocês, que está aqui meio que ao léu, né? Nós vamos fazer a preservação dela, um pedacinho de fita de pano. Desta forma aqui, ó. Prontinho. Vamos fazer uma limpeza nesse slot PCI aí, para a gente poder inserir o cartão e ter certeza de que ele está bem colocado, com a sua conectividade toda. Nossa, mudou a cor do... Tava marrom, o negócio ficou dourado de novo. É impressionante como esse material é bom. Bom, vamos dar uma limpada no rádio também. Eu não testei, né, quando eu liguei esse notebook aqui, eu não vi se ele estava farejando redes Wi-Fi, né, eu não sei nem se esse rádio aqui está funcionando, né, eu presumo que esteja, né, mas com toda certeza não é o rádio original do equipamento, né, tá lá, limpo, vamos inserir ele aqui na localidade, vamos colocar o parafuso de aprisionamento, que agora existe, acertar ele aqui na posição e aparafusar. Pronto. É um parafuso meio grandão, né, mas é o parafuso que eu tinha nessa dimensão. Legal. Vamos dar uma limpada aí em cima do rádio para ficar com um aspecto bacana. Limpar os conectores da antena. Enquanto eu tenho o produto agindo ali, eu já venho e insiro os elementos de antena. Pronto. Agora vamos fazer aquele bailado aqui com o cabo, para que ele fique numa posição adequada, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Acho que é assim mesmo, né? A gente entra com a fita de pano aqui, preserva ele nessa posição. Seguramente vai estar melhor do que estava. O adesivo dessa fita é uma coisa muito poderosa. Mas a superfície tem que estar bem limpa, senão ele não vai aderir. Obviamente ele pega a sujeira, né, e perde o poder de adesão. Vamos acertar aqui numa posição que eu tenho uma área aqui onde eu possa... Esse cabo a gente joga ele para cá, atrás do passa-fio. Assim acho que tá bom.
Pronto. Por último, a gente coloca uma preservação aí em cima dos elementos de antena, em cima do conector, né, para evitar com que eles se soltem daí. E aí terminou a odisseia do Wi-Fi desse equipamento, né? Onde está a BEI? Está aqui. Vamos ver como é que está a BEI por dentro. Vamos dar uma limpada nela. Ó, tem mais fita aqui. Caramba, meu. Ah, tá, ele fez para justamente empurrar o cartão para baixo, né? Cuidado teve, né? A ideia foi boa, o cuidado teve, mas o serviço foi porco. Por uma coisa assim, se você está no meio do mato, na selva amazônica lá, e está precisando fazer o Wi-Fi funcionar, coisa que deve ser difícil, né? Porque lá eu montei uma rede lá em Manaus e eu vou falar para vocês que, pelo menos no ano, né, no começo dos anos 2000, era muito ruim a comunicação lá, né? A gente dependia de comunicação via satélite, né? As comunicações ADSL eram embrionárias, assim, estava começando o negócio. Então o serviço era bem fraco, né? E eu fazia uma comunicação com um par metálico da Telemar, era Telemar e Embratel. E essa comunicação de par metálico saía de São Paulo, ali de Pinheiros, onde eu tinha a minha rede, e ia até Manaus, perto do parque industrial deles lá, um par de fio, pasmem, né? Velocidade 128 megabits. Eu dava um enter aqui em São Paulo, demorava 2 minutos para o servidor enxergar o meu enter lá em Manaus. Era bem ruim, né? Acredito que hoje com Starlink, né, com essas conexões mais avançadas aí, né, esse problema deva ter sido corrigido, mas na época era um calvário subir uma rede com comunicação online real time lá. E eu fiz. Custou caro pra dedéu, mas eu fiz. Nós atendíamos a uma multinacional lá e precisava ter, o parque industrial deles precisava estar conversando com a empresa de despacho aduaneiro que eu trabalhava aqui em São Paulo para saber desembaraço de carga, né? Porque às vezes você não conseguia desembaraçar a carga e ia parar uma produção toda. Então tinha que estar lá conversando 100% direitinho, né? Foi bem difícil. Pronto, pessoal. Esse foi o assunto aí do rádio, né? Que está resolvido agora dentro de uma padronização que eu acredito será mais adequada. Né? Eu sei que o cliente agora não está com um monte de porcaria aqui, ele está com o serviço todo bem consolidado, a placa está bem presa, não vai se soltar sozinha, não vai ficar tremendo, né? O acúmulo de água, né? Essa fita de pano aqui, ela é própria para equipamentos eletroeletrônicos. Ela não preserva a água, né? Ela é uma fita adequada para fazer esse tipo de serviço. Não é aquela almofadinha fofinha lá que estava juntando umidade, né? Ela não estava úmida, mas ela já estava começando a ficar toda molenga, né? Então não estava mais adequada. Então eu vou nesse vídeo até aqui, pessoal. Espero que tenha sido do agrado de vocês aí essa solução que eu fiz aqui. Gostaria de ficar à disposição de vocês pelos comentários do canal aí, em qualquer vídeo, né? Um assunto aí que eu venha a poder agregar, ajudar vocês, eu fico à disposição, tá bom? A inscrição de vocês para mim é sempre muito preciosa. Gostaria de agradecer demais aos amigos que têm feito as suas inscrições e têm feito o meu canal ganhar uma projeção maior. O like também é uma métrica bastante importante para poder impulsionar o nosso serviço, certo? Então, aguardo vê-los nas continuidades a esse aqui, que é o orçamento dos anos 41. Até lá, tchau!